E pela segunda vez no ano, vamos falar de Carlos Alcaraz. Como destaque aqui no podcast Quadra Principal, o tenista espanhol conquistou o título do Masters 1000 de Monte Carlo, mesmo jogando mal, em grande parte do torneio. Esse é o destaque, mas vamos ainda falar sobre o Brasil na Billie Jean King Cup, sobre Felipe Meligeni, campeão de um Challenger lá no México. Se inscreva no nosso canal, deixe o like no vídeo e o seu comentário também. Se estiver pelo Spotify, nos siga. Bora lá, Daniel Barbosa, o Carlitos deu uma aula de como vencer mesmo jogando mal nessa última semana, né? Deixou sets pelo caminho contra Fran Cerúndolo, Arthur Fils e também na final contra o Lorenzo Musetti, mas mesmo assim foi campeão. Ele declarou nessa semana que tem sentido um pouco a pressão, e em quadra ele também tem demonstrado isso ao longo do ano. É o segundo título dele no ano, mas ainda assim não demonstrou um grande tênis ainda, o que a gente está acostumado de ver do Carlitos, a consistência dele, e sendo às vezes até exageradamente agressivo mesmo nos momentos em que está jogando mal. Ainda assim, com uma técnica espetacular, o Alcaraz ainda consegue algumas variações que surpreendem os adversários e salvam ele nas partidas e fazem ele voltar ao jogo. Sobre a final, que joguinho sem vergonha, hein, Daniel? Placar de 3-6, 6-1, 6-0 para o espanhol, que não jogou bem na final, mas o Musetti, meu Deus do céu, parece que foi ainda pior. Salve, meu amigo Lucas, salve, 20 espectadores do podcast Quadra Principal. A gente já tinha falado semanas atrás que a temporada do Alcaraz está meio esquisita, né? Mas ainda assim, mesmo a temporada sendo meio esquisita no quesito performance, né? Mesmo assim, ele já tem 2 títulos no ano. Um ATP 500, conquistado em Roterdã, lá em fevereiro, né? E agora o Masters 1000 de Monte Carlo. Pela primeira vez ele conquista o Masters 1000 de Monte Carlo, o mais jovem tenista a faturar, né, o título no Principado desde Rafael Nadal, em 2008, né? E assim, nessa campanha, a gente teve a campanha dele foi com 3 viradas, né? Que você falou que deixou alguns sets pelo caminho. A estreia, ele vence do Fran Cerúndolo, perdendo 6-3 no primeiro set. Aí ele vence 6-0, 6-1, atropela nos sets seguintes. Vence o Altmaier por 2 sets. Aí tem o jogo contra o Arthur Fils que ele sai perdendo por 6-4, aí faz 7-5, 6-3. Esse é um jogo duríssimo, né? Semifinal vence o Fokina 7-6, 6-4, e aí na final ele também sai de um set abaixo, né? 3-6-3, e aí atropela nos sets seguintes. Né? Eu acho que a questão aqui, apesar dele não estar performando bem, a gente vê um Alcaraz muito impaciente também. Aí a gente lembra como ele é humano, né? Que ele ainda é um garoto, né? A gente, apesar dos 21 anos de idade, apesar de tudo que ele já conquistou, né? Já na sua curta carreira, já tem seus 4 títulos de Grand Slam, né? Então, alguns outros títulos também de Masters 1000. Então, mas ele ainda é um cara que ainda não chegou na sua maturidade, né? Ainda tá longe de chegar à sua maturidade. E olha o quanto ele já conquistou, né? Então, mas aí é a virtude dos grandes campeões. Mesmo ele não estando performando bem, mesmo ele não jogando bem os jogos, ele tem um cardápio tão grande de golpes, uma variedade tão grande de golpes, que ele consegue encontrar situações para sair dos momentos mais críticos, né? Isso é que talha os grandes campeões, como Alcaraz, como Djokovic, como vimos também o Nadal, o Federer. E o Alcaraz faz parte desse seleto grupo, né, de jogadores que tem essa aura vencedora, DNA vencedor, né? E isso o Alcaraz tem. Então, e a ironia, né, que ele vence, ele perde o primeiro set por 6-3 e nos sets seguintes, a gente aí já entrando no Musetti, a ironia é que o italiano, ele vence vários jogos de virada também, assim como o Alcaraz, ele venceu vários jogos de virada ao longo da campanha. Foram 4 jogos de virada que o italiano venceu. Ele vence o Bull na primeira rodada de virada, o Leietka, o Tsitsipas e o Demirol. A exceção aqui foi contra o Berrettini, que ele venceu em 7 diretos. Mas esses outros 4 jogos que ele venceu foram todos de virada. E 3 deles
perdendo de 6-1 o primeiro set. Contra o Irileyev, que era na segunda rodada, contra o Tsitsipas, que era o campeão, né, de Monte Carlo, nas quartas de final, e contra o Alex de Minaur na semifinal. E eu acho que a questão aqui, que a partir do segundo set, o Musetti vence 6-3, jogando até bem, né? Melhor que o Alcaraz, mas eu acho que a partir do segundo set, acho que o Musetti esfarelou. Que a questão física do Musetti, ele esfarelou. Terceiro set, ele praticamente mal anda em quadra, né? Os últimos games mesmo foram, assim, lamentáveis, né? E aí o Alcaraz sobrou, né? Mental, físico e tecnicamente venceu os sets seguintes, né? Então, a gente tem o Alcaraz agora voltando à posição de número 2 do mundo, né? O que é muito justo, né? Porque vamos combinar que o Alexander Zverev, como número 2, era tipo o tartaruga em cima de uma árvore. Falaremos disso daqui a pouco. Pois é. E, então, o Alcaraz volta a ser número 2 do mundo, né? Atrás apenas do Jannik Sinner. E o Musetti, ele perdeu a chance, né? Pela primeira vez, ele perde a oportunidade, chegou em sua primeira final de Masters 1000, né? Vale ressaltar, aos 23 anos de idade, perdeu a primeira oportunidade de entrar no top 10. Se ele conquistasse o título, ele entraria no top 10. Perdeu a primeira oportunidade. Por que eu tô falando a primeira? Porque ele agora está em 11º lugar no ranking mundial, a apenas 15 pontos do Casper Ruud, que hoje fecha o top 10. Então a gente tem o Casper Ruud com 3.215 pontos, e o Lorenzo Musetti com 3.200 pontos. Então, 15 pontinhos separam o Musetti do top 10. Então, como o Musetti joga muito bem no Saibro, e ainda tem uma temporada de Saibro pela frente, tem TP500, tem Masters 1000 de Madrid, Roma em casa, né? E Roland Garros, que o Musetti tem tudo para sair da temporada de Saibro lá após Roland Garros dentro do top 10 do ranking mundial da ATP. É isso aí, e assusta um pouco já ter gente já lesionada aí com problemas físicos. Vamos ver o que será do restante da temporada. Mas, Daniel, na última edição do podcast, nós falamos sobre alguns personagens do circuito e como ele está equilibrado. São 6 finalistas diferentes nos 3 Masters 1000 que tivemos aí em 2025. Todas finais diferentes umas das outras, sem nenhum tenista repetido aí. Só que nenhum deles se chama Alexander Zverev, que era até então o número 2 do mundo, foi cabeça de chave número 1 em Monte Carlo, de quem se esperava muito. Pós a suspensão de Jannik Sinner, era o cara ali que tinha a maior chance de fazer frente ao italiano e quem sabe roubar ali a liderança do ranking, e seria a primeira vez dele como número 1, mas até agora nada e parece que não vai rolar mesmo. A diferença era muito grande, né? Mesmo com o Sinner voltando da suspensão por doping, né? O Zverev teria que praticamente gabaritar, né? Para poder sair para poder chegar, não encostar no Sinner, né? Mas a gente vê as campanhas do Zverev nos torneios, desde que assumiu esse posto número 2 do mundo, lamentável, sempre caindo cedo em torneios, né? Muito precoce. Teve aqui na Gira da América do Sul, que ele foi até quartas em Buenos Aires, mas no Rio de Janeiro também não foi longe. Foi mal nos primeiros Masters 1000 da temporada. Então, é o que eu falei, o Zverev, como número 2 do mundo, era igual, na minha opinião, igual a tartaruga em cima de uma árvore. Ninguém sabe como chegou até lá. Quer dizer, a gente até sabe, mas você não entende como chegou, mas todo mundo sabia que ele iria cair, e de fato caiu, né? Então, com o título do Alcaraz, o Zverev cai para 3 do mundo, que realmente é o lugar que mais combina com ele, hoje, pelo tênis que ele joga. Também ele tem final de Grand Slam, né? Na última temporada ele perde, né, pro Alcaraz a final de Roland Garros, mas aquela coisa, né? A gente sabe que tênis, ranking é regularidade, mas ele não soube, né, lidar, e nunca sabe, para falar a verdade, né, lidar com toda essa expectativa em cima dele, né? Vamos pegar aqui, eu até abri aqui, vamos pegar aqui a campanha do Zverev em 2025. Ele perde a final do Australia Open, né, para o Jannik Sinner, né? Falei da final de Roland Garros, perdeu a final, então já tem 3 vices de Grand Slam. Aí, Buenos Aires, chegou nas quartas de final, perdeu para o França Lúndolo, que foi vice-campeão, perdendo a final para o João Fonseca. No Rio,
também perdeu nas quartas de final para o Francisco Começanha. Aí, ATP 500 de Acapulco cai na segunda rodada. Masters 1000 de Indian Wells cai na estreia para o Talon Grigspor. Masters 1000 de Miami cai nas oitavas de final para o Arthur Fils. E agora, no Masters 1000 de Monte Carlo, caiu na estreia para o Matteo Berrettini. Então, né, como o número 2 do mundo, é qualquer nota, né? Então, os deuses dos tênis fizeram justiça e Sinner e Alcaraz são os que são, na minha opinião, os melhores tenistas da atualidade, são o número 1 e o número 2 do mundo, e vamos esperar que isso se mantenha até Roland Garros, porque a gente sempre tem aquela coisa dos dois caírem no mesmo lado da chave, né? Então, pelo menos, se isso se manter, a gente ter Sinner como número 1, Alcaraz como número 2, a gente vai ver Roland Garros, os dois só se enfrentando no eventual final. E a gente sabe que Sinner e Alcaraz hoje é a maior rivalidade, digamos assim, na nova geração do tênis, né? São os dois maiores dessa geração na atualidade. Então, só que nunca fizeram o final de Grand Slam, né? Então a gente está nessa expectativa. É claro que a gente tem uma temporada de sabre toda pela frente, tem 2 Masters 1000, o Sinner retorna no Masters 1000 de Roma, retorna em casa, vamos ver como é que ele vai voltar após essa pausa, né? Essa pausa forçada, né? Por esse cumprimento de suspensão. Mas eu acho que agora o ranking reflete melhor, né? Não tanto pela performance do Alcaraz, mas pela performance do Zverev. O Alcaraz, enquanto conquista títulos mesmo jogando mal, o Zverev, meu Deus do céu, que ano terrível. Tirando ali a final do Australia Open, meu Deus do céu. Isso chama-se DNA, Lucas. DNA. Um tem DNA vencedor, o outro tem DNA perdedor. Até que ele prove o contrário, é isso. Não acho nem que o caso seja de DNA perdedor, mas na hora H, na hora do grande torneio, o Zverev não chegou aí a número 2 à toa. Sim. Ele é um grande jogador, mas na hora H, na hora dos grandes torneios, não dá. Eu não apostaria. Se eu tivesse que apostar em alguém, sou contra apostas, mas se eu tivesse que apostar em alguém, que jogador você gostaria que defendesse a sua vida em quadra, caso sua vida estivesse em jogo? Eu não apostaria no Zverev, de jeito nenhum. Não tem como. Você vê, em Roland Garros ano passado, ele tinha tudo para conquistar o título, porque ele vinha jogando muito bem. Ele vinha fazendo temporada de saída muito boa, fez um ótimo torneio Roland Garros, teve a 1-7 de vencer, né? Teve 2-1, bom lembrar que ele estava 2-1 contra o Alcaraz, e, né, aconteceu a virada, né? Não vou nem voltar para 2020, que 2020, em tese, ele ainda não estava no auge da maturidade, também tinha um time, também foi uma final muito igual, apesar dele ter tido 2-0, né? Bom lembrar disso. Né? E agora do Australia Open, o Sinner realmente era o favorito. Eu acho que das 3 finais que ele perdeu, até a menos dolorosa, né, digamos assim. Mas ele teve uma baita oportunidade no US Open e no Roland Garros e ainda não faturou o Grand Slam. É isso aí, bora falar agora sobre tênis feminino brasileiro. É um tema que nós aqui do quadro principal gostamos muito, mas dessa vez talvez a gente fale um pouco mal aqui, infelizmente. Participação quase que protocolar do Brasil na Billie Jean King Cup, né? Nossa equipe mal conseguiu competir em comparação ali de forças. Uma derrota por 2-1 contra a Tchequia, uma derrota por 3-0 contra a Espanha. O único ponto brasileiro veio nas duplas com Luiz Stefani e Bia Haddad Maia, quando elas venceram o duelo contra as Tchequias. Só que esse duelo já estava definido já, com 2-0 para as adversárias, aí as brasileiras foram lá e fizeram o ponto. Mas, num geral, e principalmente olhando os jogos de simples, está difícil, né, Daniel? Infelizmente, a Bia completamente fora de sintonia. Até deu uma melhorada, vamos ser justos, até deu uma melhorada no duelo contra a Espanha, mas ainda assim atingiu um resultado muito ruim, somando aí o número de derrotas seguidas, já nem sei mais quantas derrotas seguidas já foram, e a Laura, mais uma vez, fazendo o que dá, com as suas limitações técnicas que a gente já cansou de falar aqui diversas vezes, nós já falamos sobre isso, e é quase um estado de conformismo, assim, para nós, colocando assim, nós como torcedores, mas é um fato que existe uma limitação, a Laura não entra no top 100 já há algum tempo, muito por causa dessa limitação técnica, mas ela faz o que dá, entrega tudo, mas falta uma número 1
como a Bia estava sendo nos últimos 2, 3 anos e que não tem sido em 2025, e falta uma número 2 aí para ajudar a Bia também. Vamos lá, quando saiu o sorteio das chaves, a gente sabia que era muito difícil o Brasil passar. Apenas a campeã de cada grupo passou, né, para a fase final da British King Cup. Mas, assim, esse formato que era apenas 3 jogos, né, e aí a vantagem desse formato, que só vai ser nessa temporada, né, é que o jogo de duplas passou a ter importância, né? Até então, os confrontos até melhor de 5, o jogo de duplas é fechava, e muitas vezes nem tinha, porque o confronto já estava decidido. Então, o confronto de duplas passou a ter um peso importante, né? Então, a gente viu a Luísa em quadra. Mas, assim, a nossa expectativa era que Bia a gente ia ver nas quadras em Ostrava. Na quadra de Ostrava, que foi a sede desse confronto. Vamos lá, vamos por parte, como diria a Jack. Confronto com a República Tcheca. Mari Boskov e Laura Pigossi. Laurinha perdeu por 6-0, 7-6. Né? Primeiro set, a Laurinha não estava em quadra, não foi nem sombra, porque a gente sabe que a Laurinha é limitadíssima tecnicamente, mas sobra alma, sobra garra, e a gente não viu isso no primeiro set. Né? Não viu uma Laura cabisbaixa, sem energia, errática, mas no segundo set, sim. A gente viu a Laura competidora. E ela teve 2 oportunidades de fechar o segundo set. Ela sacou 2 vezes para fechar o set. Mas, como sempre, a Laura falta tênis. Né? Falta tênis. Né? A dificuldade que a Laura teve para confirmar os seus saques, salvo engano, ela confirmou o saque, juntando o confronto contra a Mari Boskov e contra a Sara Sorribestone, contra a Espanha, ela confirmou o seu saque apenas 4 vezes. É muito pouco, né, para um nível de elite, né? Mas, enfim, lutou, mas faltou tênis, né? Perdeu 7-6, aí a República Tcheca abriu 1-0. E aí a gente teve a volta da Beatriz Haddad Maia em quadra após, né, a gira de Indian Wells e Miami. E aí, meus amigos, enquanto a Bia tinha uma dificuldade enorme de colocar o primeiro saque em quadra, a Noskova colocava ao natural. Foram 8 aces da Tcheca contra nenhum da Bia. Foram 4 duplas faltas da Bia contra nenhuma dupla falta da Noskova. E aí que a gente viu 6-4 e 6-0, um atropelamento da Noskova, né, sobre a Bia. E aí a gente Daniel, só um pouquinho. O que mais me pega nisso tudo é que não era nem o principal time da República Tcheca, nem o principal time da Espanha, com essas suas principais tenistas. Não era. Pois é, a gente não teve a Carolina Muchova, assim, lembrando, né? A gente não teve a Carolina Muchova pela República Tcheca, por exemplo. A gente não teve a Paula Badosa na Espanha. A Paula Badosa estava machucada, então não ia fazer muita diferença. Mas, enfim, a gente teve contra a Espanha a Sara Sorribestone vencendo lá, pegar o 6-3-7-5, e a gente teve a Jéssica Bozas Maneiro vencendo a Bia Haddad Maia. Bozas Maneiro é uma jogadora jovem, espanhola, de muito talento também. Fez um bom papel no Australia Open, deu trabalho para a Arina Sabalenka, por exemplo. Eu sabia que seria um jogo complicado para a Bia, né, independentemente da fase. Mas aí o que acontece? A Bia no primeiro set contra a Noskova fez um set competitivo, foi 6-4. E aí perdeu o primeiro set, esfarelou mentalmente. Aí no segundo jogo, a Bia abre 3-0. Ela começa quebrando o saque da Bozas Maneiro e aí leva 6 games seguidos. E no primeiro set ela cometeu 6 duplas faltas. Só que aí, diferente do segundo, do jogo anterior, pelo menos ela teve poder de reação. Vence o segundo set 6-4. Se jogar, e poderia ter vencido o jogo, se ela jogasse um pouquinho melhor e acreditasse mais, aí vem muita questão da falta de confiança, ela poderia ter vencido a Bozas Maneiro. A Bozas Maneiro aproveitou a oportunidade, perdeu e venceu por 6-4 o terceiro set. A gente teve o confronto de duplas que era só protocolar, porque o Brasil já estava eliminado, que eu acho até que o Peniza podia ter colocado a Candiotto e a Luísa Fulana para jogar esse jogo de duplas mesmo. O confronto já estava decidido, o Brasil já estava eliminado, botava as meninas para ganharem experiência internacional, sentir um pouco o gostinho de jogar um jogo de elite. Pô, a Ana Candiotto podia estar jogando aqui o W35 São Paulo, que seria pontos importantes para o ranking, para ela subir no ranking. Luísa Fulana idem, e elas foram ajudar lá a equipe, e eles não tiveram nem essa oportunidade de entrar em quadra, né? A gente teve um confronto entre medalhistas de bronze olímpicas de Paris e de Tóquio, deu as medalhistas de bronze de Paris, né? Cristina Bucks e Sara Sorribestone, que venceram Laura e Luísa por duplo 6-3.
Sequência de derrotas da Bia. São 8 na temporada. E no momento que a gente está gravando esse vídeo, a Bia já fez a sua estreia no WTA 500 Stuttgart contra a Emma Navarro. Podemos ter a novo na derrota consecutiva. Né? No momento que a gente está gravando esse vídeo, esse jogo já aconteceu. Mas 8 derrotas seguidas. Vamos à lista. Ela perde no Australia Open na terceira rodada para a Verônica Kudermetova, 6-4, 6-2. A última vitória da Bia foi na segunda rodada da Australia Open para a Erika Andreeva. Como era o mundo quando a Bia venceu o último jogo? Em simples. A gente ainda achava que Diego Hipólito seria um personagem icônico do Big Brother 25. Não foi. Donald Trump ainda não tinha colocado mais de 100% de taxas para a China. Exatamente, né? Então foi uma coisa, né, que o Diego Hipólito nos decepcionou muito no BBB. Enfim. Aí tem derrota para Magdalena Freck, 6-4, 6-2. Ok. Aqui são derrotas do jogo. O que assusta vem depois. Ela toma 6-3, 6-0 da Anastácia Potapova. Aí perde da Rebeca Strankova, 7-6, 6-3. Ok. Mas aí perde para Sonai Kartal, 6-2, 6-1. Para Linda Fruhvirtova, 6-2 e 6-0. E aí leva 6-4 e 6-0 da Linda Noskova na Billie Jean King Cup. Então, o que chama a atenção é que dessas 8 derrotas, a gente teve 3 derrotas que ela sofreu pneus, né? E uma derrota também feia, 6-2, 6-1. Então, assim, questão técnica, claro, é evidente, tanto, quantas vezes a gente falou do saque dela. E aqui a gente pode levantar hipóteses. É só questão técnica? Tem a questão, algo extra-quadra tá incomodando a Bia, tá interferindo na performance da Bia? Porque uma coisa é ela perder pela na fase. Por exemplo, o Bolsas Maneiro foi um jogo igual, foi um jogo que podia ter dado para as duas, se a Bia tá na fase melhor, poderia ter vencido. Ok, a gente pode atribuir a derrota dela a uma fase aqui. Mas, por melhor que ela esteja hoje, a Bia não é para perder de 6-4, 6-0 da Noskova. A Bia não é para perder de 6-2, 6-0 da Linda Fruhvirtova, que nem no top 100 está. A Bia não é para perder de 6-2, 6-1 da Sonai Kartal. E a Bia não é para perder de 6-3, 6-0 da Anastácia Potapova. Por melhor que a Potapova esteja hoje. Então, aqui temos questões que chamam muita atenção. E aí vamos lembrar alguns pontos. Ela fala que a equipe dela, ela deu entrevistas falando que a equipe dela é inegociável. Como é que a equipe dela é negociável e ela dispensa a Carla de Pierro, psicóloga? Eu não vou entrar no mérito se a psicóloga dela estava fazendo um bom trabalho ou não. Não é essa a questão aqui. Que ela fala que a equipe dela é negociável. E o Maxime, o treinador francês lá que treinou a Azarenka, também já foi embora, pelo visto não deu liga. Ela fala que tá preparada para ganhar Grand Slam. Será que está mesmo? Pelo visto não está. Óbvio, tá muito claro que não está. E se ela tá, e se ela almeja, eu sei, é claro que ela almeja, você busca formas de melhorar o seu jogo e evoluir. E esse problema de saque dela tá virando algo crônico. Vou dar um exemplo, não é que nem que poderia ser ele, mas vou dar um exemplo. Goran Ivanisevic estava dando sopa no mercado. Goran Ivanisevic queria trabalhar com mulheres. Teve uma experiência com o Rybak, né, que ele acabou rompendo após a Australia Open, não foi nem por culpa dele, foi pelas questões que a Rybak está vivendo. Essa quadra que todo mundo sabe o que é. Mas ele queria trabalhar com mulheres. O que aconteceu? O Tsitsipas viu dando sopa aí, pegou para ele. Tsitsipas está fora do top 10. Tá vendo a namorada dele voltar ao top 10 e ele ficando cada vez mais para trás. É um cara sacador, canhoto, como a Bia, e vencedor. Então, assim, o Pacciarone, na minha visão, chegou no teto dele, no limite dele. Será que ele consegue extrair mais alguma coisa da Bia? Não deu certo a experiência com o Maxime, o francês. Será que não vale a pena buscar uma outra pessoa? A Sabalenka tinha problemas crônicos de saque. Buscou um profissional para ajudar a melhorar a biomecânica de saque. Vê onde a Sabalenka está hoje. A Iga trocou de técnico recentemente. Campeã de Grand Slam, número 1 muito tempo.
A minha impressão que passa é que tem um tabu da Bia de ou não trocar de técnico ou de trazer alguém para agregar ao time. O João Fonseca, que chegou agora no circuito, pegou o Franco Davim para ser o seu consultor. Franco Davim, que foi técnico responsável pelo sucesso do Juan Martín outro. O João Fonseca... Sabe o que parece, Daniel? Vou usar um exemplo do futebol que está um pouco claro aqui. O Barcelona lá para 2018, 2019 renovou com todos os caras que tinham sido super campeões lá em 2015. Só que os caras já estavam mais velhos já, Piqué, Jordi Alba, vários outros jogadores aí que já estavam já com uma idade um pouco mais avançada e que não estavam mais entregando tanto que estavam entregando lá no título lá da Champions de 2015. Só que parece que o Barcelona renovou os contratos e aumentando os salários ainda por cima, meio que na gratidão, assim, pelos serviços prestados, e vários clubes de futebol acabam fazendo um pouco disso, né? Parece, não tem informação de nada, não sei de nada, é uma opinião aqui. Me parece que a Bia tá indo muito nessa gratidão de, pô, cheguei até aqui junto com vocês, quero levar vocês ainda mais pra frente e tudo mais. Muito lindo, muito legal, pô, de se aplaudir, show de bola. Mas, cara, tem uma hora que não dá. E a Bia tá numa situação que, assim, sinceramente, do jeito que tá jogando, não termina o ano no top 100. Vai escorrendo os pontos embora, assim, de uma maneira impressionante. Do jeito que está. Pode ser que mude ali no meio do ano e começa a vencer e ganha campeonato e tal. Lógico que pode. Potencial para isso ela tem. Só que só potencial não basta. Vou dar outro exemplo desse negócio de gratidão. Fluminense pós-título da Libertadores 23. Né? Era um elenco já envelhecido, renovou o contrato de um monte de gente também por gratidão. Temporada 24 foi uma catástrofe, Denis foi demitido, o Fluminense brigou contra o rebaixamento até a última rodada e escapou ganhando do Palmeiras Allianz Parque. Foi muito nessa questão de gratidão, e aí a acomodação, né? Gerou acomodação, gerou tudo isso. Isso que você está trazendo, Lucas, vai muito a favor daquilo que eu acredito. Eu acredito muito em ciclos no esporte, sejam eles coletivos e individuais. Deixo a questão no ar. Isso aqui não é a verdade, não é que seja essa a verdade. Mas será que o ciclo do Rafael Pacciaroni já não chegou ao fim? Com a Bia? Será que ele... Porque assim, tem um determinado momento que o técnico ele não consegue mais extrair o melhor do jogador, ou dos jogadores, no caso de um técnico de esporte coletivo. Só que aí ela fala que a equipe dela é inegociável. Ela é meio contraditória, porque ela dá uma entrevista, e aí eu vou falar dessa entrevista aí, essa entrevista que ela deu ao New Boss Please, né, do Meligende e do Nardini. Será que ela tá dando entrevista pro público ou para ela mesma? Com aqueles papos de coach motivacional que eu detesto, inclusive. Então, ficam essas questões no ar. Mas eu volto a falar. Pode ter, e a gente trabalha com hipótese aqui, porque a gente não sabe ao certo o que está acontecendo, de algo extraquado está atrapalhando a performance dela. E aí, será que não vale a pena dar uma pausa? A gente sabe que é difícil por conta dos patrocinadores que ela tem. Então, o patrocinador quer a exposição da marca. Então, até para ela dar uma pausa de 3 meses, 4 meses, sei lá, viver um ano sabático, né? É complicado, né? Porque cada um tem que pagar os seus boletos. Mas, assim, são questões que não adianta você buscar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Já está muito claro há muito tempo. E as adversárias já sabem do momento. Todo mundo se estuda hoje, todo mundo se conhece, gente. O segundo saque da Bia é um convite ao prazer para as adversárias. Então, o que a gente vê é isso. A gente vê a Bia até começa bem os jogos competitiva, e aí quando tem o primeiro revés, a primeira oscilação no jogo, ela esfarela. Então, já não é nem mais sinal vermelho, viu, Lucas? Eu não sei nem mais com que cor eu vou colocar aqui. Mas o que mostra para mim é que ou tem mudança pode ser ou a saída do Pacciaroni, ou chegar mais um profissional para ajudar, ou, na minha opinião, esse espiral vai continuar. Porque
são 8 derrotas seguidas. Pode, no momento que está gravando esse vídeo, pode ter uma 9ª derrota, esperamos que não, né? A gente torceu tanto para essa Billie Cup ser uma virada de chave, mas tá acontecendo mais do mesmo nessa temporada para a Bia. Então, a gente sabe que fases ruins acontecem com todo mundo, mas a impressão que passa vendo de fora é que não é só uma fase ruim técnica. Para mim, tem técnica, tem física e principalmente a parte mental. Tá atrapalhando. Até porque, Daniel, vamos combinar. 2024 nem foi tão bom assim na temporada da Bia. Inclusive, eu já devo ter falado isso já em outra edição, mas bastidores. Acaba o jogo contra a Argentina ali na Billie Jean King Cup, todo mundo da imprensa vai para a sala de coletiva, eu pergunto para a Bia, gostaria que você fizesse uma avaliação do que foi a sua temporada 2024, pô, você está encerrando aqui com uma vitória, classificando o Brasil para a fase de grupos no ano que vem e tudo mais. Não vou falar sobre a temporada, estou aqui com a equipe, não quero falar sobre individual. Tudo bem, eu tenho o trabalho de perguntar, ela escolhe se responde ou não. Mas às vezes eu tenho a impressão até de que ela tem uma avaliação um pouco distorcida do que está acontecendo. Então, cara, eu não sei, é muito difícil. Eu gostaria muito de ver a Bia falar assim abertamente sobre o que está acontecendo. E aí, de novo, é uma opção dela. Ela pode falar, pode não falar, pode superar isso com a ajuda de muita gente, até de torcida, pode falar isso só com quem cerca o dia a dia dela, ela não é obrigada a nada disso, mas enfim, para nós que estamos buscando por informações, seria muito bom que ela falasse abertamente o que está rolando. O que prova que ela está meio desconexa da realidade, né? O que salva a temporada 2024 da Bia é aquele período entre agosto e setembro, né? Que ela faz foi final muito bem no US Cleveland, Open. De fato, o US Open dela foi muito bom. Que ela faz final em Cleveland, ela perde um jogo na mão. Bom levar isso. Ela perde um jogo, ganha. Ela poderia ter conquistado o título em Cleveland. Faz uma ótima campanha nesse Open, chegar nas quartas, beleza. Que ele teve uma ótima campanha. Vai bem na gira asiática, que ela fatura o título em Seul. Foi o que salvou a temporada dela. Porque a temporada até então era ruim. Poucos bons resultados. E aí a gente chega em 2025, ela vem com esse papo de ganhar Grand Slam, pô, beleza. A gente pensa, não, tá pensando grande. Mas, como é que você tá pensando grande? Você fala em título de Grand Slam, né? Embora ela até colocou uma condicional, se eu melhorar a parte mental, eu tô preparado para ganhar Grand Slam. Mas a partir do momento que ela fala essa parada de ganhar Grand Slam, você procura se mexer para você crescer o seu jogo, e você não vê isso. É isso, e já estamos em abril. Também, a temporada está no começo? Está no começo. Mas daqui a pouco, já começou uma temporada de Saibro. Daqui a pouco chega Roland Garros. Que impede o fato que ela nem defende pontos de Roland Garros. E aí? Entende? Então, assim, é muito papo de coach motivacional, e assim, as cobranças e críticas que a gente faz aqui para a Bia, são porque a gente sabe que ela é capaz de coisa melhor. É muito ruim, é muito triste ver a Bia nessa situação. A gente sabe que ela é capaz. Ela não bateu o top 10 à toa. Embora ela não ficou muito tempo, mas ela chegou lá. Ela bateu no top 10. Mas por que ela não bateu e ficou? Ela bateu e saiu? Né? São esses questionamentos que a gente faz. Cara, a gente vê os grandes campeões não ficam com esse pudor, com esse tabu de buscar alguém, buscar um profissional a mais para agregar o seu jogo, ou mudar de técnico, se achar necessário. O que a gente vê é uma Bia acomodada. Ela treina bem. Como diria o outro, treino é treino, jogo é jogo. Parece aquele jogador de futebol que lê onde treina, sabe? Treina bem, o jogo chega no jogo, é ruim. Né? No seu time, Lucas, deve ter aquele jogador que você não entende porque o técnico coloca ele como titular. E a gente sempre circula, o cara deve ser leão de treino. E a Bia, porque a gente fala, é leão de treino. Toda hora, ela treina bem, treinou com a Iga, treinou com a Paulinha, treinou com não sei quem. Tá, por que no jogo ela não consegue reproduzir o que ela faz nos treinos? Sabe? Então, já passou da hora dela rever os conceitos dela, na minha opinião. E assim, não é tacando hate, não é nada disso, gente. Na hora que ganhou, na hora que tava lá,
Na hora que tava lá no... Aqui é crítica construtiva, não é tacando hate. Quem taca hate, a gente nem liga. A gente nem quer conversa. Não quero nem conversa. A gente tá discutindo aqui coisas. Por que a Bia está tão mal? O que a Bia precisa para melhorar? A gente tá falando aqui. Há quanto tempo a gente fala do saque da Bia? De erros de tomada de decisão da Bia? Isso é uma desde quando tava ganhando, desde quando tava bem. A gente sempre falou disso. Exatamente. Então, bom, cara, e se a gente tá criticando, é porque a gente sabe que ela é capaz. A gente sabe que ela tem potencial para fazer muito, muito, muito mais do que tá fazendo. É isso aí. Na hora que ganhou, a gente foi, noticiou, deu a nossa opinião positiva. Não, tá perdendo muito. A gente tá noticiando e dando a nossa opinião, infelizmente, negativa. Adoraria que ela vencesse todos. Nossa, ia ser incrível. Ia ser bom até pro nosso podcast, imagina. Toda semana, Biedade campeã. Pá, pá, pá. 2.000 views, 3.000 views, 50 mil views. Pô, a gente quer isso. Mas não é o que está acontecendo. Então, independente do momento, a gente vai dar a nossa opinião, sempre de forma respeitosa. Todos nós, como profissionais, a gente, dentro da nossa vida profissional, a gente também exige respeito na hora que alguém vem criticar a gente, mas algumas coisas a gente precisa ser dito, infelizmente. É isso. E só para concluir, Lucas, todo atleta de alto rendimento ele tem que lidar com críticas, ele tem que estar sujeito a críticas. Pô, é porque não tinha rede social na época, né? Mas o Guga, que ganhou, foi tricampeão de Roland Garros, 3 vezes campeão de Roland Garros, foi número do mundo, o que o Guga apanhava da imprensa quando caiu em primeira rodada? Nossa senhora, não tá no gibi. O Guga apanhava o tempo todo, cara. O tempo todo, é porque a geração mais nova não acompanhou. Mas o Guga, quando ia mal, a imprensa descia o cacete, lá ele, do Guga. E eu digo, se tem rede social, é porque o Guga não sofreu hate, porque não tinha rede social. Também ia sofrer se tivesse rede social. Então, é isso. O que a gente tinha que falar da Bia, já falamos, a gente torce muito para que ela reencontre o seu caminho, que tenha uma virada de chave aí nessa temporada de Cyber que está se iniciando para ela, e é isso. E a gente vai continuar cobrando, continuar criticando se a gente achar necessário, e se ela começar a jogar bem, a ganhar, a gente fala, pô, a Bia melhorou, pô, legal, parabéns, isso aqui é sempre assim, gente. Mas antes de passar a bola para você, Lucas, passar aqui as classificadas, né, para a fase final da Beijing Cup, né, que vai ser disputada na China, né, em setembro. China e Itália, que é a atual campeã, já estavam classificados para a fase final, e os outros países classificados foram Japão, Espanha, que derrotou a República Tcheca, Estados Unidos, Cazaquistão, lá com as suas russas, né? Ucrânia e Grã-Bretanha. Então, esses 8 países, né, vão disputar a fase final da Beijing Cup, e o Brasil vai voltar a disputar aquele playoff, né, para se manter no grupo mundial. E você falou que confronto da Argentina? Bom lembrar, por muito pouco a gente não rodou para a Argentina. E a gente estaria jogando zonal. A gente não estaria no qualificatório do grupo mundial. Né? Muito pouco a gente não perdeu para a Argentina no ano passado. E graças a Bia, e a gente elogiou na época, graças a Bia, a gente jogou esse qualificatório do grupo mundial. É isso. É isso aí. Vamos sair agora do clima tenso. Bora falar de notícia legal para finalizar essa edição do podcast. Felipe Meligeni venceu um Challenger 125 da Cidade do México, seu maior título na carreira, 5º título de Challenger para ele, se eu não tiver errado na conta. Vitória na final contra o alternate francês Luka Pavlovich por duplo 6-3. Tá fazendo a carreira dele no México, hein? Segundo título do Felipe lá neste ano. E com jogos muito difíceis pelo caminho. Acabou perdendo sets aí em 2 partidas no torneio. Venceu 2 jogos de virada. Foi para cima e é campeão. E vamos ver o que o menino vai aprontar aí nessa temporada de Saibro. Vamos ver se consegue uma vaguinha para Roland Garros. Se o Felipe Meligeni, o México tá virando a casa do Felipe Meligeni, tá meio com a Laura Pigossi com a Colômbia, né? A Laurinha chegou no final de WTA de duplas, né? Na semana passada, na Colômbia, né? As 2 finais de WTA da Laura Pigossi são na Colômbia. Ela tem outros bons resultados da Colômbia e digamos assim, a Colômbia virou para a Laura Pigossi e o que o México está virando para o Felipe Meligeni. Né? Ele está nessa gira no México, né?
4 torneios que ele já disputou lá, 2 títulos, ele foi campeão em Mérida semanas atrás. Então, com esses 2 títulos, né, nessa gira, ele sobe para 119 do mundo, melhor ranking da carreira. Então, pela primeira vez, o Felipe Meligeni está no top 120 do ranking mundial. Então, ele já está ali naquela posição que você vai ser cabeça de chave de Roland Garros. O Felipe Meligeni saiu do top 150, né, perdeu terreno, perdeu rankings, mas com esses 2 títulos, ele já recupera terreno, e não só recupera terreno, como atinge o melhor ranking da carreira. Essa semana, ele vai disputar mais o torneio do México, que é o Challenger de São Luís Potosí, né? Vamos ver como ele vai ser essa semana, porque sabe como é? Semana de título, a gente viu em Mérida, na semana seguinte ele caiu na primeira rodada, e tem muito isso, né? A gente já falou muito sobre isso. Então vamos ver, né, a questão física do Meligeni, se ele faz uma boa campanha essa semana, porque se ele vai bem de novo nessa semana, em São Luís Potosí, ele pode se aproximar até do top 100, quem sabe, né? Então, ele já está numa posição aí de ser cabeça-chave do quali de Roland Garros, que, né, é importante ser cabeça-chave do quali, sabe como o quali é duríssimo, mas de qualquer maneira, melhor ranking da carreira, né, do Paulista de 27 anos de idade. A gente poderia ter, neste domingo, 2 títulos dos irmãos Meligeni, né, porque a Carol Meligeni ficou com o vice-campeonato do Dado 35 de São Paulo, né, disputado no Clube de Campo de São Paulo. Ela que perdeu a final para a italiana Miriana Toma. Mas, de qualquer maneira, um bom 2025 da Carol Meligeni, da Carolinda, né? Então, a gente podia ter os Meligenis ganhando títulos no mesmo dia, né? Seria muito legal, mas uma pena que a Carol ficou com o vice-campeonato. Mas, de qualquer maneira, boa gira, excelente gira mexicana para o Felipe Meligeni. É isso aí, galera. Mais de 40 minutos de podcast aqui. Muito obrigado para você que ficou com a gente até o final. Se inscreve no nosso canal, deixa o like no vídeo, deixe seu comentário. O que você achou aí da campanha do Carlitos lá em Monte Carlo? O que você está achando? O que você achou do Brasil na Billie Jean King Cup? E sobre aí o título do Felipe Meligeni. Deixa um comentário aí que ajuda muito o nosso trampo. Valeu, Daniel, pela parceria mais uma vez. A gente volta em breve com mais uma edição do Quadra Principal. Até mais.